Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série Interpretando Jesus, Interpretando e Decifrando Jesus. Eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos, sou um apaixonado por espiritualidade e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Então vamos lá, nosso terceiro vídeo dessa série. A intenção era fazer um vídeo e deste vídeo, interpretando e decifrando Jesus, desse vídeo, esse já é o terceiro. Provavelmente não termina ainda neste vídeo, muito provavelmente. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre Jesus, finalmente, no terceiro vídeo. Tem muita coisa para falar sobre Jesus. Muita coisa. E como eu não sigo roteiros, claro que eu penso no que eu vou falar, mas eu não sigo roteiros prontos, não faço isso. Jesus é um fenômeno muito vasto. Jesus é um fenômeno muito vasto, muito complexo e muito profundo para a mente comum, para o ego comum, para uma pessoa comum compreender. Jesus é algo inimaginável para a mente comum. Jesus é algo completamente incompreensível, em um certo sentido, para a mente comum, para uma pessoa comum decifrar um fenômeno da magnitude de Jesus. É algo que não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. É por isso que você vê, no YouTube, aqui no YouTube, tem bons canais. Se você garimpar, você vai encontrar bons canais, ótimos canais. Claro que a esmagadora maioria são canais duvidosos, mas existem excelentes canais no YouTube. Você vai ver pessoas falando sobre Platão, você vai ver pessoas falando sobre Aristóteles, Sócrates, Confúcio, Helena Blavatsky, Hermes Trismegisto. Você vai ver pessoas comentando sobre livros como Caibalion, como o Tao Te Ching ou Tao Te Ching. Você vai ver pessoas comentando livros como o Bhagavad Gita. Você vai ver pessoas fazendo inúmeros comentários sobre esses assuntos, esses personagens, esses livros, mas você não encontra canais comentando sobre a Bíblia e sobre Jesus. Porque não é fácil. Jesus é um fenômeno muito vasto, complexo e absurdamente profundo. Não é qualquer mente que consegue assimilar Jesus Cristo. João, no Evangelho de João, o evangelista João começa o seu evangelho assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele criou tudo. E tudo o que existe veio a partir dele. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É assim que o Evangelho de João começa. No princípio, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes do tempo, antes do próprio tempo, antes de tudo, era o Verbo, era a consciência, era a verdade, era a realidade. Antes de tudo, era o Verbo, a consciência, a realidade, a verdade. Essa consciência criou tudo. Tudo que existe veio dela. E essa consciência se fez carne e habitou no meio de nós. É de uma profundidade. Dos quatro evangelhos, João
é o evangelho que sempre foi, o evangelho que mais me tocou, o que mais me deixou surpreso. E quando você encontra os evangelhos apócrifos, aí você vai ter uma dimensão do que foi Jesus. Porque os evangelhos da Bíblia são excelentes, são extraordinários. O Sermão da Montanha, que está em Mateus, é fantástico. Agora, os evangelhos apócrifos, é Jesus falando para o seu círculo íntimo de discípulos, de alunos. Você vai ver ensinamentos inimagináveis para a mente comum. Então, entender Jesus não é algo fácil. Por isso, você não vê pessoas falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia. Você não vê. Você vê pessoas falando sobre vários outros personagens da história, grandes personagens, óbvio. Mas Jesus, você não encontra, porque é muito complexo e é muito profundo. Quando você estuda os 4 evangelhos, você vai perceber uma coisa interessante. Um detalhe, tá, pessoal? Eu estudo Jesus há 28 anos, desde 1998. Eu fazia faculdade de psicologia, me interessei por Jesus depois de ter me interessado por Buda. Jesus foi o último, foi depois de Buda. Desde 98 que eu pesquiso e estudo sobre Jesus. Então, eu tenho 50 anos, mais da metade da minha vida eu estudo Jesus. E posso garantir para vocês que é muito complexo. Mas vamos lá. Quando você estuda os 4 evangelhos, eu não vou me aprofundar em evangelhos apócrifos, tá? Vou me deter aqui nos evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento. Quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar o termo reino de Deus e reino dos céus. Você vai encontrar esses 2 termos, que Jesus falava muito isso. Quando eu estudava os evangelhos, isso me chamou a atenção. Você vai ver que esses termos aparecem no Novo Testamento, no mínimo umas 100 vezes. No mínimo umas 100 vezes. Isso me chamou a atenção. De tudo que Jesus falava, ele sempre voltava. O reino dos céus, eu vim trazer o reino dos céus. Eu vim apresentar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Isso me chamou a atenção. O ensinamento dele gira em torno do reino de Deus, reino dos céus. E ele falou isso. O reino de Deus está dentro de vós. E óbvio que isso cria uma confusão em todo mundo, porque quando você olha para dentro de você, quando você olha para dentro, o que é que você vê? Você vê, olha, claro, sentido figurado, né, pessoal? Quando você fecha os olhos, começa a observar sua mente, o que é que você vê? Você vê medo, você percebe sentimentos como medo, como infelicidade, tristeza, alegria, você percebe raiva, às vezes inveja, você percebe uma gama de sentimentos e de emoções negativos e positivos. Você percebe uma quantidade enorme de ideias, de pensamentos, de crenças positivos e negativos. Mas você não percebe nada que se aproxime desse tal reino de Deus. Isso é um problema para as pessoas, porque elas começam a investigar esse reino de Deus dentro delas e realmente a única coisa que você vê é o seu ego. Medo é ego, infelicidade é ego, depressão é ego, são características do ego. Pensamentos negativos é ego, crenças negativas é ego, tudo que você vê aí é ego, mas o tal reino de Deus você não percebe. Então, isso cria um problema para a pessoa que está buscando e faz muitas pessoas desacreditarem de Jesus. Muitas pessoas passam a desacreditar, isso é história, isso não existe, isso não é real. Jesus teve um grande problema, que ele não teve tempo para criar uma escola. Ele não teve tempo para criar um método, uma metodologia, uma escola.
Jesus apenas, ele ministrou por 3 anos. Ele não teve tempo de criar um sistema, ele não teve tempo de criar um método em que seus alunos, seus discípulos, seus seguidores pudessem seguir esse método até ter essa compreensão que Jesus tinha. Jesus não teve tempo para isso. Isso não aconteceu com Buda. Buda ensinou por 40 anos. Buda ensinou por 40 anos. Ele teve tempo de criar um método, uma escola. Buda falou sobre as 4 verdades e falou muito sobre isso. As 4 verdades. Existe o sofrimento, existe as causas do sofrimento, existe a superação do sofrimento e existe as causas para a superação do sofrimento. As 4 nobres verdades. Buda falou sobre isso por 40 anos. Buda falou sobre o caminho óctuplo, que é nada mais do que um método, uma metodologia para você superar, transcender a mente. Buda falou por 40 anos, então ele teve tempo para fazer isso. E o resultado disso foi que, até hoje, milhares e milhares de pessoas, ao longo da história, se iluminaram através dos ensinamentos de Buda, através do budismo. Milhares se iluminaram. Mas Jesus não teve esse tempo. Ele ficou aqui por 3 anos. Então ele falava em parábolas, ele falava em metáforas, ele falava na forma de alegorias, porque Jesus sabia que ele não ia ter tempo para criar uma escola, criar um método, uma metodologia, para que seus discípulos pudessem seguir aquele ensinamento e atingir esse estado de consciência que ele chamava de reino de Deus. Ele sabia que ele não tinha tempo. Então, ele falou em parábolas, em metáforas, ele falou em alegorias, na forma de alegorias. Por quê? Porque ele falou, claro que ele falou para as pessoas da época dele, mas ele falou muito mais para as pessoas que viriam no futuro. Ele não falou para a época dele, ele não falou para o tempo dele, ele falou para o futuro. Por isso que ele falava na forma de parábolas, de metáforas, de alegorias. Porque parábolas, metáforas resistem ao tempo. Ele sabia que em 3 anos ele não teria condições de ensinar seus discípulos, ensinar o maior número de pessoas possível a atingir esse estado de consciência que ele chamava de reino dos céus. Ele sabia disso, então ele falou em metáforas, porque a metáfora, porque a parábola, ela atravessa os séculos. A parábola, a metáfora, essa forma de escrita atravessa os séculos. E no caso de Jesus, atravessou os milênios. Chegou até hoje, nos nossos dias, 2000 anos depois. Hoje, com a nossa ciência, com a nossa psicologia, com a nossa neurociência, hoje nós temos condições de entender aquilo que Jesus chamava de reino dos céus. Não que na época dele ninguém entendeu. Claro que algumas pessoas entenderam. Na época de Jesus houve grandes discípulos. Se você for estudar também a patrística, por exemplo, se você for estudar a patrística, os pais da igreja, os padres da igreja, se você for estudar a patrística, você vai ver que grandes nomes compreenderam muito sobre o ensinamento de Jesus e registraram suas opiniões, seus comentários. Você vai ver pessoas como... Você vai ver grandes santos como Santo Agostinho, Tertuliano. Você vai ver pessoas como Santo Inácio de Loyola, por exemplo, que foi um grande santo. Você vai ver São Tomás de Aquino, gigante, né? São Tomás de Aquino, mas essas pessoas, elas são a exceção. A grande maioria das pessoas não compreenderam Jesus e não compreendem até hoje, devido à sua complexidade, devido à sua profundidade. Então Jesus ele fala a partir de um estado de consciência completamente diferente do estado mental das pessoas comuns.
Jesus fala a partir de um estado de consciência que não há tempo. O tempo nada significa para o estado de consciência no qual Jesus estava. O tempo nada significa. Nesse estado de consciência não há dualidade, não há separatividade, não há separação, não há ambivalência, não há polaridades, não há dualidades. É um estado de consciência inimaginável para a mente comum, para a pessoa comum. Por isso não entendemos Jesus. Quando ele fala, eu e meu Pai somos um. Eu e o todo, eu e a vida, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele é a vida, não há separação. Jesus, Deus, a vida, o universo, não há separação. É uma única consciência. É uma única consciência. Isso é algo inimaginável e algo incompreensível para a mente comum, para as pessoas comuns. Mas hoje nós temos muito mais condições, óbvio, do que naquela época. Hoje nós temos muito mais condições de compreender o que Jesus estava falando. Até porque quando você compara, quando você estuda Jesus, quando você estuda Buda, quando você estuda Lao Tse, quando você estuda Heráclito, quando você estuda pessoas agora recentes como Krishnamurti, quando você estuda pessoas como Nisargadatta Maharaj, quando você estuda pessoas como Sri Ramana Maharshi, quando você estuda pessoas como Ramakrishna, quando você estuda pessoas como Eckhart Tolle, o autor do livro, famoso livro O Poder do Agora, quando você estuda esses mestres, você vai perceber que todos falam sobre a mesma coisa, apenas com linguagens um pouco diferentes. Jesus usou uma linguagem de 2000 anos atrás. E além disso, usou parábolas, exagerou nas parábolas, nas metáforas, nas analogias, porque ele sabia que os ensinamentos dele, esses ensinamentos, eles tinham que atravessar os séculos. E atravessou, né? Chegou até hoje nos nossos dias. Então Jesus, ele falava, quando você estuda os evangelhos, você vai ver lá, mais de 100 vezes, mais de 100 vezes você vai encontrar a expressão reino dos céus, reino de Deus. Ele veio falar sobre este reino. Ele ensinava sobre esse estado de consciência extremamente superior a esse nível de consciência em que as pessoas comuns estão vivendo. É por isso que Jesus ele é sabedoria quando você é ignorância. É por isso que Jesus ele é clareza quando você é confusão. É por isso que Jesus ele é confiança quando você é dúvida. É por isso que Jesus ele é a verdade quando você está preso a alguma ilusão. Porque Jesus está em um estado de consciência muito elevado. Ele percebe coisas que você não percebe. Ele consegue realizar coisas que você sequer imagina. Porque ele está neste estado de consciência. E não só ele conheceu esse estado de consciência. Não só ele. Eu falei alguns aqui. Buda, Lao Tse, Bodhidharma, Krishnamurti. Muitos conheceram esse estado de consciência. Mas eu considero Jesus ele fez coisas que ninguém mais fez. Ele fez coisas que, e jovem, 30 anos, dos 30 aos 33 anos, foi o ministério de Jesus. Ele fez coisas que a mente comum se assombra. Estamos 19 minutos, o tempo voa, o tempo voa. Vai ter aí mais outra parte vai ter a quarta parte do nosso tema aqui, interpretando e decifrando Jesus. É impossível falar de Jesus em poucos vídeos. Vai ter a quarta parte, pessoal. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.